Quando todos já haviam ido embora, já perto da noite, o cara ficou com Yen-Hua e juntos começaram a fritar a presa no fogo. Então a menina perguntou por que o escritor não aceitou a carne daquele menino, pois, com essa ação o xamã teria homenageado a criança. O cara explicou que não há honra nisso, porque são todos gente, e depois acrescentou que é melhor fritar bem a carne, e o jovem disse isso porque viu com que o larfamento. Heroína olhava para a comida, pronta para atacar com as palavras de que a presa estava quase pronta. Aí o cara finalmente tirou a carne do fogo, porque percebeu que ela estava realmente pronta para comer, então não precisava mais se atormentar. Depois disso, a escritora ofereceu comida à heroína, pois ela ainda não tirava os olhos da carne cozida. Porém, a menina começou a recusar, dizendo que não poderia comê-la, pois era carne para o xamã, não para ela, então só o próprio xamã poderia comê-la. Mas Yen-Hua estava com muita fome para resistir por muito tempo, então ela começou a procurar comida, dizendo que, como Suba insistia, ela não poderia recusar. E como a heroína não tem escolha, ela aceitará a carne que o xamã lhe ofereceu, mas ainda assim terá que comê-la bem tranquilamente para que ninguém descubra. O jovem não aguentou e mandou a heroína parar de falar e dar uma mordida já. E Yen-Hua repetiu as palavras do cara de que ela deveria apenas dar uma mordida, tentando se conter. Ficou claro quão faminta a heroína estava, que enquanto ela abria a boca, ela até começou a salivar profusamente. O jovem começou a perceber o estado da menina naquele momento, mas o cara não teve tempo de fazer nada, porque Yen-Hua imediatamente se aproximou dele, gritando que ela iria morder só um pedacinho. O jovem xamã naquele momento sentiu-se insignificante diante da fome da menina. Parecia que, junto com a heroína, um furacão atingiu o jovem, que quase o demoliu. Então Tsubaya olhou para o estado da carne, depois que Yen-Hua deu uma pequena mordida. E o escritor ficou muito surpreso com o que viu. Afinal, a heroína não só mordeu quase todo o pedaço, mas nem deixou um osso, tendo arrancado. Também, embora a carne fosse mais dura do que na terra do jovem, não era muita, só era uma pena que não houvesse sal. Quando a heroína soube que o cara precisava de sal, ela imediatamente começou a remexer na bolsa por algum motivo. Então a garota entregou ao jovem algo que provavelmente era sal. E o herói não se enganou, havia mesmo sal na vasilha, então perguntou se pertencia à heroína. Ela admitiu que não sobrou sal na tribo, porém, ela apenas economizou um pouco. A heroína explicou que todos os guerreiros totêmicos devem comer sal, mas como ela é uma guerreira reserva, o jovem não precisa se preocupar com nada e come em paz. Foi então que o escritor lembrou que na Idade da Pedra o sal era muito valioso. Numa vida passada ele poderia facilmente comprar 1 quilo inteiro de sal numa loja por um preço barato. Após isso, o xamã decidiu recusar o sal oferecido, explicando que pensou e decidiu que queria comer algo mais simples. Mas a menina ainda continuou insistindo para que ele não recusasse, pois não sentia pena dele. A heroína acabou pegando o sal de volta, dizendo que como o jovem não queria, ela ficaria com ele, e o escritor, entretanto, pensava que esse sal era um tesouro para Yaniwa. Então ele não poderia simplesmente usar isso. Subai começou a pensar que a aldeia em que estava provavelmente era considerada pobre. Por isso precisava descobrir o que fazer para resolver os problemas mais urgentes o mais rápido possível. No final, o cara decidiu parar na mineração de sal, então perguntou à heroína onde sua tribo conseguia sal. Aí a menina disse que os caçadores vão para outra tribo, porque a cada 15 dias a tribo Sika irá abrir o mercado, e pessoas das aldeias vizinhas vão lá comprar alguma coisa. Subai então perguntou quando o mercado abriria em seguida, e Aniwa respondeu que em 10 dias. E enquanto o cara pensava em ir ao mercado conhecer mais sobre esse mundo, a heroína, de repente começou a esconder o rosto, como se tentasse esconder o fato de estar comendo alguma coisa. Acontece que os heróis foram distraídos do diálogo pelo pai da menina, que veio até eles para informar ao jovem que o grande xamã queria vê-lo. Aí o cara foi até a cabana, onde foi escolhido como novo xamã. O líder não contou ao jovem porque foi chamado, então ele caminhou na ignorância enquanto o homem olhava para suas costas. O comandante, entretanto, disse aos outros que logo chegaria a hora da partida do grande xamã e então tudo ficaria com Subai. Então o caçador respondeu que sabia disso, e é por isso que todos estavam reunidos aqui.
Agora, acontece que havia caçadores perto da cabana, como se esperassem alguma coisa. Todos os presentes tinham rostos pensativos, pois todos estavam pensando no que aconteceria com sua tribo quando o grande xamã falecesse. Um dos caçadores usava capuz, então não estava claro que tipo de aparência é esse. Homem tinha. Então, depois que o misterioso caçador tirou o capuz, descobriu-se que ela era uma linda garota. Todos estavam pensando que tipo de xamã Subai seria, porque ninguém sabia que tipo de pessoa ele era. Então um grito chegou aos caçadores, que mandaram os demais cumprimentarem seu novo xamã, atraindo assim toda a atenção dos presentes. Quando o escritor chegou à casa do grande xamã, informou ao rapaz que a cerimônia de herança aconteceria amanhã. E naquele momento o velho ia contar ao jovem tudo o que ele precisava saber. Afinal, a hora já chegou e não podemos mais demorar, pois o tempo do grande xamã está se esgotando. Então o velho perguntou se Subai sabia o que significava ser um xamã, e o jovem admitiu honestamente que não sabia. Então o escritor precisava de uma explicação. Foi assim que o escritor aprendeu que xamã é aquele que protege a tribo, lembra seu passado e determina seu futuro, e só fazendo tudo isso alguém pode se considerar xamã. Em seu mundo, cada tribo é baseada no poder de seu totem. Cada tribo tem seus próprios totens, e somente um xamã pode usar seu poder, e somente um xamã pode despertar as marcas sangrentas dos guerreiros totêmicos. Mas como o jovem não está neste mundo há muito tempo, ele não sabe quem são os guerreiros totêmicos, então perguntou ao grande xamã. Diz-se que os guerreiros totêmicos são as pessoas mais fortes da tribo depois do xamã. Cada um dos guerreiros totêmicos possui muita energia espiritual, um grande poder está escondido no sangue de cada um. Mas nem o sangue nem a energia espiritual significam nada, porque não podem desenvolver-se por si próprios. Sem marcas de totem, é impossível controlar o poder que está escondido no sangue de um guerreiro. Por isso é muito importante que a tribo tenha um xamã. Em outras palavras, somente um xamã pode desbloquear o potencial dos guerreiros e dar-lhes uma força que supere o poder humano. A força está no sangue de todos, portanto, com a ajuda do treinamento e da educação, até as pessoas mais fracas podem se tornar um guerreiro totêmico. A diferença entre guerreiros comuns, reserva e totêmicos está na força de seu sangue e energia espiritual. Tendo coletado poder sanguíneo suficiente, uma pessoa pode passar por um ritual de fortalecimento realizado por um xamã. Via de regra, existem guerreiros reservas suficientes para batalhas com a maioria dos animais. A tribo depende deles na maior parte do tempo. Mas em algum lugar fora das aldeias existem animais cuja força é difícil de imaginar. E apenas os guerreiros totêmicos podem lutar com esses animais, embora sejam poucos. A tribo depende deles, e a força da tribo depende diretamente do número de guerreiros totêmicos. Foi assim que o escritor percebeu a importância do papel do xamã, pois enquanto a tribo tiver um xamã, ele poderá ajudar as pessoas a se tornarem guerreiros totêmicos. E se você também levar em conta os tempos perigosos em que a tribo vive, o valor do xamã aumenta significativamente. Aqui o velho acrescentou que o valor do xamã não termina aí, pois o herói ainda poderá criar amuletos xamânicos. Depois disso, o xamã mostrou ao jovem um pano no qual estavam guardados vários objetos desconhecidos. Havia também pacotes contendo todos os métodos de criação de amuletos xamânicos conhecidos pelo grande xamã. Quando o cara pegou um dos pacotes e olhou dentro, não entendeu as letras, pois esse idioma lhe era desconhecido. As letras começaram a se mover e brilhar diante dos olhos do jovem. Então ele definitivamente não conseguia ler. O escritor simplesmente olhou para essas cartas desconhecidas e imediatamente sentiu dor de cabeça. Acontece que o jovem ainda não sabia ler os textos xamânicos, mas após a cerimônia de herança, eles teriam que ser revelados a ele. Depois disso, o velho mostrou ao cara um amuleto de xamã, cada um com uma runa mágica desenhada, e só poderia ser ativado com a ajuda de magia. O jovem ficou muito feliz porque chegou a hora da magia para ele. Então o xamã decidiu nos contar mais sobre magia e começou contando que a magia vem em diferentes formas. Com a ajuda da magia, você pode criar venenos que permitem envenenar alguém, e também existe magia que permite curar outras pessoas. Pensem também em técnicas de bênção que tornam as pessoas mais fortes e mais rápidas. E assim por diante. O herói gostou de ouvir sobre isso, então perguntou ao xamã o que ele poderia fazer com isso.
Então o grande xamã respondeu que cura bem e sabe lançar bênçãos, pelo menos todos pensam assim. O jovem adivinhou que não deveria falar sobre as habilidades do xamã para evitar um ataque. O grande xamã ficou satisfeito porque quem o notou era um cara esperto, pois entendeu tudo rapidamente. Os xamãs são muito valorizados por todos, mas são um alvo fácil para os adversários, pois se não houver xamã a tribo não sobreviverá. Então o velho mostrou um pergaminho que contém os ingredientes para criar amuletos e onde obtê-los. Então o jovem deve se lembrar de tudo isso e manter em segredo, pois esta é a herança deles. O cara prometeu que iria gravar esse conhecimento no coração para que ele se lembrasse e nunca mais esquecesse, porque é muito importante. Então o grande xamã começou a tossir muito. Então o jovem viu sangue, adivinhando que o homem estava doente. O escritor, sem perder um segundo, imediatamente saltou para ajudar o velho, dizendo-lhe para não se mover enquanto o jovem o tratava. Depois disso, o jovem usou sua capacidade de cura, porém o tratamento acabou sendo ineficaz, pois sua capacidade não melhorou.